Segundo Timóteo, capítulo 2. Os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Capítulo 2, versículo 2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Capítulo 2, versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Capítulo 2, versículo 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Capítulo 2, versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Capítulo 2, versículo 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Capítulo 2, versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Capítulo 2, versículo 9. Pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Capítulo 2, versículo 10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Capítulo 2, versículo 11. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Capítulo 2, versículo 12. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Capítulo 2, versículo 14. As falsas doutrinas e os falsos crentes, como corrigi-los. Capítulo 2, versículo 14. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Capítulo 2, versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Capítulo 2, versículo 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Capítulo 2, versículo 18. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais,
Aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Capítulo 2, versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Capítulo 2, versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Capítulo 2, versículo 22. Foge, outrossim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Capítulo 2, versículo 23. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Capítulo 2, versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Capítulo 2, versículo 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Capítulo 2, versículo 26. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Amém? Gostaria de falar a respeito do capítulo 2, versículo 24, que diz: Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Então aqui está falando que o servo do Senhor, ele não pode viver em contendas. Ele deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. No capítulo 2, versículo 25 diz: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Aqui diz que deve se disciplinar com mansidão, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, mas para que todos conheçam plenamente a verdade. E no capítulo 2, versículo 26 diz: mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Para que as pessoas possam retornar à sensatez, para que sejam livres dos laços do diabo. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família, toda a sua casa. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.